Apocalipse capítulo 3, verso 1. Aleluia. Como anunciado semana passada, hoje nós vamos falar de um assunto muito difícil para nós, e eu me incluo nisso porque essa igreja local, ela foi gerada num sentimento de compaixão e amor pela igreja, amém? Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós olhamos a ótica de Deus, quando nós temos nossos olhos abertos para como Deus enxerga, nós vamos perceber, por exemplo, que os seus olhos são voltados para os seus filhos, para aqueles a qual ele morreu. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falando sobre as cartas que o anjo revelou para o apóstolo João, que estava endereçada às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas eram igrejas literais, físicas, elas existiam de verdade. Nós chegamos na igreja de Sardes hoje. Semana passada nós concluímos a igreja de Tiatira. E esse sábado nós tivemos aqui um momento muito especial da parte do Senhor. Estou tentando falar devagarzinho assim para eu conseguir pregar, né? E foi muito impressionante como o Senhor reafirmou para o nosso coração uma das nossas identidades como igreja local. E que talvez o que nos vai fazer, o que vai nos diferenciar talvez de muitos dos nossos irmãos, que são nossos irmãos, e que estão vivendo outras realidades da igreja de Jesus. Como você percebeu, às vezes a tua pergunta, às vezes é assim, né? Por que tem tanta igreja? A próprio livro de Apocalipse é uma resposta. O Senhor está mandando no meio das 7 igrejas. Isso não significa que existia apenas 7 igrejas naquela região. Mas como você já me ouviu falar, 7 é o número da completude. Não é o número da perfeição, porque o número da perfeição está mais ligado ao número 3. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor ressuscitou ao 3º dia. E assim por diante, tá? Mas o número 7 também tem esse aspecto da perfeição mais ligado ao aspecto dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. O número 7 fala da plenitude do cumprimento da vontade de Deus. Então é como se ele estivesse falando que tudo que ele está revelando a essas igrejas é o que ele está falando para toda a sua igreja. Tá? Existe uma chance muito grande de que essas cartas deveriam ser lidas nessas igrejas. E se este for o caso, poderia ter sido lido de maneira como nós estamos vendo aqui, por exemplo. Por ordem. Se foi por ordem, é pior ainda. Porque nós estamos ouvindo por ordem. E cada semana a gente precisa arrepender ainda mais. Não sei se é só eu. E nesse tempo que nós estamos em tempo diante do Senhor, uma coisa que ficou notório para nós, Deus usou de maneira mais especial a vida do Fabrício para mostrar para nós que Deus ama a sua igreja. Ama a ponto de morrer por ela. Essa que é a verdade. Então, tudo que eu vou falar para você hoje, tudo que eu vou compartilhar com você hoje é porque eu amo a igreja. Amém? Amém? E por isso, eu quero pedir que Deus me dê graça para que eu não tenha nenhuma maneira de comunicar o que eu quero comunicar
que você interprete de maneira errada, ou num aspecto de crítica, ou num aspecto necessariamente de julgamento. Que o Senhor me dê graça para usar as palavras corretas, para que você não sinta assim, e que você nunca saia de uma reunião, ou de ver coisas erradas na igreja, e continuar criticando, como nós falamos ontem. Ok? E se for o caso, então, o que foi falado à igreja de Tiatira foi muito pesado, como vocês ouviram, aqueles que estavam aqui. Mas faltou falar o que eu pude compartilhar com a Alessandra na minha casa depois, e com alguns irmãos. E aí, retomando o que nós falamos ontem na reunião de aliança, como é importante a comunhão de uns com os outros. Se não fosse essa conversa que eu tive pós o culto, não teria lembrado que eu esqueci de falar um ponto da igreja de Tiatira. Não vou pregar a igreja de Tiatira. Mas se for o caso de eles terem recebido essa carta depois de ter recebido de Tiatira, fica pior o que nós vamos ouvir. Porque o que foi falado é que naquela igreja em Tiatira, o Senhor estava decretando alguns juízos, alguns julgamentos na igreja. Como vocês já ouviram falar, o juízo começa pela casa de Deus. Se existe algum propósito pedagógico de Deus para a humanidade nesse coronavírus, e a gente sabe que existe, porque nada acontece sem que o nosso Deus permita. Não, nada acontece sem que o nosso Deus delibere. Deus não está apenas permitindo, Ele está legislando, Ele está governando de maneira soberana, de maneira sábia, regendo as nações. Ok? Mas se o juízo começa pela casa de Deus, então, pedagogicamente, primeiramente, a igreja. E aqui se aplica da mesma maneira. O Senhor vai revelar do capítulo 6 em diante o que Ele pensa sobre as nações, o que Ele pensa sobre os homens, o que Ele pensa sobre o Satanás, o que Ele pensa sobre o fim. Antes dele falar sobre essas coisas, Ele vai falar o que Ele pensa sobre a sua igreja. E ao contrário do que nós podemos imaginar, o olhar que Ele tem sobre a sua igreja, ao qual Ele está andando no meio, ou ao qual Ele tem a igreja na sua mão, é bem diferente do que nós pensamos. Nós vemos isso na igreja de Éfeso, uma igreja perfeita aos nossos olhos, mas tinha perdido o mais importante, o amor a Deus. Nós vemos a igreja de Esmirna, que nos impactou tanto porque era uma igreja pobre, é uma igreja sem recurso, é uma igreja sem reconhecimento, uma igreja que talvez nem tinha placa, uma igreja que os irmãos talvez tinham que andar quilômetros, como na igreja da Nigéria, como a igreja da África, como a igreja da Índia, andar talvez 20 quilômetros a pé para participar de um culto e ainda ter perigo de ser assassinado no caminho. Essa igreja, Jesus olhou para ela e disse: vocês são ricos. Nós não veríamos dessa maneira. Nós temos o costume de dizer aquela igrejinha, aqueles irmãozinhos. E por que nós temos esse sentimento? Porque nós não vemos como o Senhor vê. E dessa maneira nós vamos falando sobre a igreja de Pérgamo, que o nosso irmão Robson graciosamente compartilhou conosco, e nós vemos que a igreja estava sofrendo com heresias, estava permitindo falsos ensinamentos, o que estava produzindo idolatria. E por último, a igreja de Tiatira, que estava promovendo, permitindo, tolerando falsos profetas, e o resultado dos falsos profetas estava conduzindo a igreja à imoralidade sexual, e Deus decretou 3 juízos sobre aquela igreja. E um dos piores é morte literal. Agora, um ponto que eu não falei é que a morte aconteceria para revelar às outras igrejas que o nosso Deus não é semelhante a outros deuses. E ele disse que isso seria como testemunho, de maneira pedagógica, para que todos saibam que Ele é aquele que sonda mente e coração. Tenta imaginar, você vai ouvir uma carta para a tua igreja de Sardes, mas antes você ouviu o que Deus acabou de fazer na igreja de Tiatira. Como que você ouve essa carta? O que será que Ele pensa a nosso respeito? Porque a igreja de Tiatira
Era uma igreja que tinha o quê? Fé, amor, esperança e muito trabalho. Aos nossos olhos, uma igreja perfeita. Você olha para dentro de você, se é aquela igreja que é perfeita, o Senhor está matando. Agora caiu a minha casa. Porque ele continua dizendo, eu sondo mente e coração. Ou seja, não há nada escondido. Você está vivendo uma vida dupla ou tripla. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde Deus está te dando a oportunidade de se arrepender de verdade. Isso que Deus está fazendo. Deus está permitindo alguns dos nossos irmãos caírem em pecado para mostrar para nós que ele sabia que ele estava vivendo uma vida dupla. Pastores pregando com adultério, pastores pregando, devendo para todo mundo, pastores pregando. E quando eu falo pastor, a gente pode pensar assim, mas é os pastores que erram. Nenhuma das cartas está dirigindo aos pastores. Todas as cartas estão sendo dirigindo à igreja. Mas os pastores caem porque eles estão em evidência. E quando eles caem, a gente termina de matar. Pisa em cima. A gente fala, como o Senhor revelou no sábado, ontem. Eu sabia que ele caiu. E a gente termina de matar. Só que a gente não sabe que Deus conhece você. E conhece a tua vida dupla. Conhece que você é um adúltero, conhece que você é um prostituto, conhece que você está se prostituindo na madrugada. Ele sabe da pornografia, ele conhece essas coisas. Mesmo que você não comenta, mesmo que você não procura o teu pastor para falar com você, ele sabe. Tenta imaginar uma igreja perfeita, o Senhor está matando gente lá. E você agora vai ouvir o que ele escreveu para você. Como que você vai escutar isso? Então, quando eu vou falar agora da igreja de Sardes, eu acredito particularmente, e eu preciso que vocês, como igreja do Senhor Jesus, sejam como bons irmãos bereanos. Quem são os irmãos bereanos? Atos capítulo 17 diz que os irmãos de Bereia eram irmãos mais nobres que os irmãos de Tessalônica. E os irmãos de Tessalônica era considerada a igreja modelo. Se a igreja de Bereia era mais nobre que Tessalônica, que já era a igreja modelo, nós precisamos aprender. E a igreja de Bereia era modelo por quê? Porque eles ouviam o que era pregado no domingo. E conferiam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, se tudo aquilo que foi pregado estava de acordo com as Escrituras. Porque se não tivesse, Paulo, vamos conversar. Porque na grande maioria de nós, quando chega na segunda, eu pergunto qual foi o versículo que foi lido ontem, eu não lembro. Eu sei que foi legal, mas eu não lembro qual é. E eu estou falando na segunda. Tenta imaginar o que acontece quando a gente pergunta a mesma coisa na sexta. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus está dando a oportunidade para a igreja brasileira, mundial, mas Brasil de maneira especial. Uma oportunidade para remover as máscaras, para remover essa ideia do crente Raimundo. Já viu falar disso? Um pé na igreja, um pé no mundo. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Vamos tentar compartilhar sobre isso. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Mais uma vez. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas na verdade está morto.
Eu particularmente creio que essa igreja de Sardes é o que mais está parecido com a igreja do Brasil, particularmente. E eu quero que você me ajude a discernir se isso é verdade. Não hoje, meditando, compartilhando, buscando em Deus. Agora, se eu estiver certo, então eu não posso falar por toda a igreja, mas certamente posso falar por nós. Como pastor de vocês, eu digo, essa é a igreja que mais parece conosco. Quando a Bíblia diz que Jesus se revelando, lembra que todas as cartas ele começa revelando quem ele é. E agora a apresentação dele para essa igreja começa com aquilo que eu tenho falado para você nessa casa local. E o Senhor vem reafirmando para a gente não mudar de assunto. Desde, na verdade, de novembro do ano passado, o Espírito Santo falou, eu quero atenção. Eu quero que me escutem, não sei se vocês lembram disso. Inclusive nós paramos uma série para falar sobre isso. Pois paramos em Efésios 2 para falar sobre isso. E agora eu vou parar de volta para falar sobre isso, porque o Espírito Santo, ele está dizendo algo. E Jesus, quando ele está se revelando, ele se revela o seguinte, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os Espíritos de Deus, uma revelação clara, nunca é tão claro isso na Bíblia, que é uma referência à pessoa do Espírito Santo. E não podemos esquecer o que ele tinha falado em Apocalipse capítulo 2, finalizando o que ele estava dizendo na igreja de Tiatira, eu que sou mente e coração. Então, tende você acabado de ouvir sobre isso, ele agora diz o seguinte, ele começa falando o seguinte, você ouviu o que aconteceu na outra igreja. Ele começa conversando com você desse jeito assim, não tem como esconder nada de mim. Não tem como esconder nada de mim. Ele começa se revelando como aquele que conhece a sua igreja. Porque em segundo ele diz, eu sou aquele que tem o quê? As estrelas. Nós estudamos lá em capítulo 1 de Apocalipse. Que a revelação dele dos candelabros e as estrelas de sua mão era as igrejas. Sabe por que eu conheço? Porque as igrejas são minhas. Nós não temos o direito de fazer da casa de Deus a nossa casa. Nós temos o direito de mudar as regras, os costumes, ou os bons costumes recebidos dos nossos pais da fé. O que nós fizemos do evangelho que nós recebemos dos nossos pais? Por exemplo, eu aprendi, não sei se você converteu nesse ambiente, onde ir para o monte, orar de madrugada, era rotina. Não era uma coisa difícil, era uma coisa prazerosa, era uma coisa que a gente guardava, era uma coisa que a gente desejava. Hoje a gente chama a igreja para vir orar na sexta-feira, uma sexta-feira que eu estou falando para os irmãos aqui, uma sexta-feira. Peço para você vir uma sexta-feira por mês. Se você não vem, isso é para você. E é porque eu te amo que eu estou te falando isso. Você não aprendeu isso. Você aprendeu que igreja é ser oração, não orar. É oração que define a igreja. Uma igreja que não tem amor pela oração se aplica à igreja de Sardes. Você diz que é um cristão, mas vive como um pagão. Como Coríntios capítulo 15, aqueles que se dedicam a Jesus, apenas nessa vida, de todos os homens os mais miseráveis, nós estamos vendo uma vida completamente contrária ao Evangelho de Cristo. Completamente. Só que nós damos o nome do quê? Nós somos crentes. Sujando sim o nome do nosso Senhor. Irmãos, nós não recebemos esse tipo de evangelho. Eu não recebi. O Senhor me alcançou
numa vigília. Eu nem sabia o que significava vigília. Minha primeira reunião, eu entrei 7 horas da noite e saí 7 horas da manhã. Eu lembro que, inclusive nessa rua aqui, assim, lembro que o pastor Joel, que é meu pai na fé, que o Senhor recolheu, ele dizia assim pra gente: Marcelo, por que você continua nessa igreja? Não tem nada pra você aí. Não tinha meninas pra gente namorar. Não tinha nenhuma menina pra gente namorar. Não tinha programa de jovens, não tinha programa de adolescente. Não tinha programação pra gente. Não tinha nada pra gente. Ele falou: cara, por que você não faz numa igreja que tenha programas, que tenha isso? Ele, que era meu pai na fé, por que vocês ficam aqui? A gente falava: porque nós só queremos Deus, não queremos mais nada. Lembro que sempre no final do ano os pastores fazem desafios para vocês fazerem pedido de oração. Coloque lá as coisas que você quer. Hoje em dia você coloca até R$10 de oferta profética. Misericórdia. Mas eu lembro que certa vez eu, o Maico e muitos irmãos, 10 coisas que você quer para o próximo ano, os irmãos colocavam. Passar no concurso, carro novo, casa na praia, esse eu não fazer aquela viagem dos meus sonhos, tal. Quando chegava dos nossos pedidos, o pastor falou: precisamos conversar com vocês. O que foi, pastor? Vocês não entenderam o propósito. Nós entendemos sim, pastor. Tudo isso aí que nós queremos no próximo ano. Não, mas vocês não entenderam, eu vou explicar para vocês. Aqui é onde você coloca aquilo que você quer que Deus te dê. Um trabalho melhor, faculdade, uma namorada, vocês são piazados, aí precisa de namorada. Aí nós falamos para ele: olha o que vocês escreveram. Primeiro, ser arrebatado. Segundo, ganhar minha família para Jesus. Terceiro, irmãos, era isso que era o nosso desejo. Isto que era o desejo do nosso coração. Nós temos nome de que amamos a Deus. O Senhor está dizendo: eu conheço você. Chega de viver de aparência. Chega de viver de aparência. Olha como ele começa a carta, irmãos. Quando o Espírito Santo começou a falar para nós que ele precisava ser ouvido. Eu sei que essa pregação, talvez você nunca mais venha na igreja. Sei que esta pregação não trai pessoas. Eu sei disso. Essa é a nossa identidade. O Senhor não chamou para atrair ouvintes, mas para santificar a sua noiva. E a noiva de Jesus está com problemas. Ela está com problemas. Mas porque nós amamos ela. Mas porque nós temos compaixão dela. Nós vamos interceder por ela. Nós não vamos criticar. Nós vamos terminar de matar quem está caído. Mas nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar para você: pare de viver uma vida comum. Olhe para a sua vida. O que difere você das pessoas à sua volta? O que difere? Antigamente, irmãos, a gente conseguia identificar o crente pela roupa. Antes que o Senhor me salvou, eu não conhecia o que era crente. Mas você chegava num terminal de ônibus, você via uma pessoa com um terno mal passado. Embora o terno nem se passa, né? Mas era tão abarrotado que aquilo era mal passado. Com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Uma camisa não combinando, uma gravata não combinando e um sapato que ele ganhou. Para nós, ali está o crente. Hoje nem isso a gente consegue mais. Nem por isso. Embora no Instagram tem até lojas moda gospel. Já viu isso? Onde nós chegamos, irmãos? Hoje tem loja moda gospel. O corte para a irmã, a corte para o irmão. A gente aprendeu a falar evangeliquez, varão, varoa, misericórdia, glória a Deus, amém. E essas palavras não têm sentido nenhum para nós, porque nós não sabemos nem mais o que significa amém. Você sabia que amém é uma pessoa?
Bíblia diz em Apocalipse, que nós vamos estudar todo esse livro. A Bíblia diz que o amém é Jesus. Jesus é o amém. Nós não sabemos o que é aleluia. Nós não sabemos o que significa maranata. Nós não sabemos o que significa glória a Deus. São só palavras para nós. Eu creio que essa igreja é a que mais se parece conosco. Todos que a gente já vem se arrependendo, essa é a mais. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele não está dizendo que nós não fazemos nada. Ele não está dizendo que essa igreja não faz nada. Ele não está falando que essa igreja não evangeliza. Ele não está falando que essa igreja não ama. Ele não está falando que essa igreja não ora. Não é isso. Mas ele está dizendo: eu sei que as obras que vocês fazem, eu sei que as programações que vocês têm, existe. Eu não estou dizendo que vocês não fazem, que vocês não oram, que vocês não estão nos cultos. Não estou falando que vocês não têm evangelismo. Estou falando disso. Estou falando que essas obras, aos olhos daquele que vê todas as coisas, diante de mim, ele vai falar agora, são reprovadas. Porque não basta fazer obras. Já ensinei vocês aqui, não basta fazer. O Senhor não está tão preocupado com aquilo que você faz. Porque para Deus não basta apenas fazer. É como você faz. Por que você faz? Para que você faz? E qual motivação você faz? Infelizmente, nós vemos irmãos fazendo para se promover, para ser promovido, para arrecadar recursos. Infelizmente, temos que falar. Nós vemos irmãos querendo seguidores no Instagram, querendo... O irmão compartilha uma coisa, ele vai logo ver quantas pessoas viram. Não quantas pessoas foram salvas, não quantas pessoas foram alcançadas. Nós aqui celebramos quando os conteúdos que nós colocamos para edificar as pessoas de maneira gratuita, viu, glória a Deus. Esse tempo atrás eu estava bem triste, eu quase falando para o Dias, vamos tirar essa câmera aí, tirar. Porque nem os irmãos da nossa igreja escutam o que nós pregamos. E isso é uma verdade. Quando você não vem no culto, você não pode vir e não ouviu a mensagem que foi pregada, você está em pecado. Você está vivendo de aparência. Porque se você disse que você não veio porque você não quis, é uma coisa. Você está dizendo para nós, você não veio porque você não pôde. E não pode ouvir a mensagem. Aí você está mentindo para você mesmo. Mas para o Senhor não. A Bíblia diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz, porque muitas mensagens nós compartilhamos, pessoas que nem conhecem Jesus estão ouvindo e dizem para nós, continue. E nós, os filhos da luz, que tem nome de que é crente, nome que está vivo, nome de que conhece o Senhor, nome de que vem o culto, mas na verdade está morto. Deus olha para você e nós vamos ver aqui 3 tipos de pessoas nessa igreja, como tinha 3 tipos de pessoas, a gente atira. Uns que já morreram, uns que estão à beira da morte e uns poucos que não se contaminaram. Quando eu fiquei irritado no início da pandemia, com um monte de igreja começou a aparecer aqui na nossa região, eu falei, Deus, nós somos só mais uma. Eu fiquei com vontade de fechar e reunir com outros irmãos. Deus me falou, na mesma hora, eu preciso de um remanescente fiel. Eu preciso de alguém que me ama nesse bairro, alguém que me ama. Alguém que não vai se prostituir com números, com dinheiro. Senhor, se o Senhor acha que sou eu, amém. Se o Senhor acha que somos nós, eu estou dentro desse negócio aí. Mas eu sei, irmãos, que isso não vai produzir. Esses dias eu e a gente não teve oportunidade de compartilhar isso com vocês ainda. Tive oportunidade de estar na casa de paz. Eu nem falei isso para a Nini depois, mas isso machuca até hoje o que ela falou.
Estamos pregando o verdadeiro evangelho, irmãos. A pessoa nos expulsou da casa dela dizendo: eu não quero esse Deus. Esse Deus não serve para mim. O evangelho ou vai salvar a pessoa. A Bíblia diz que o evangelho para alguns está sendo salvação, mas para outros perdição. Nunca foi motivo de amizades do mundo. Por que o Brasil ainda, nós temos lá pessoas, artistas, tá vendo que aquele artista se converteu? E daí? Como se isso fosse grande coisa. Um dia ele se converteu, outro dia está fazendo revista da Playboy. E nós aplaudimos isso aí. E ela diz com todas as letras: este Deus eu não quero. E só pregamos o evangelho. E fomos expulsos daquela casa. Eu fui no mínimo expulso de 3 igrejas já hoje. Com 15 anos. Com 16 anos. Sabe por quê? Porque os pastores daquela igreja falavam que nós tínhamos uma síndrome. O nome, eles até deram o nome. Eles falavam que nós tínhamos uma síndrome, uma doença chamada síndrome de embriaguez espiritual. Sabe por quê? Porque nós só queríamos uma coisa. Nós ficávamos no final da reunião e só queríamos uma coisa. Nós queremos conhecer a Jesus. E eles falaram: nós precisamos fechar a porta porque nós precisamos dormir no outro dia. A gente fala: mas Jesus está aqui ainda. Vocês vão mandar o Espírito Santo embora, ele está aqui. E eles mandavam a gente ir. Não foi uma vez só, não. Vocês têm fama de que são crentes, mas quando eu olho para vocês, vocês já morreram. Um tipo de pessoa. Deixa eu falar para você qual é esse tipo. Se você for esse tipo de pessoa, não queria falar isso para você, mas o Senhor só diz o que Ele diz para aqueles que Ele amam. E porque eu amo vocês. Escuta o que eu vou dizer. Se você tem um tempo de caminhada cristã e ainda você fica dividido entre o Senhor, as coisas desse mundo, a palavra é para você: você já está morto. Se o teu pastor tem que te cobrar, que você tem que orar todo dia, você já está morto. Se o teu pastor tem que te cobrar de ler a Bíblia todo dia, você já está morto aos olhos dele. E não é eu que estou dizendo. Quando o Senhor vê, é diferente como nós vemos. Você pode esconder de mim, e às vezes não pode esconder do pastor não, tá? Porque às vezes Deus revela para o pastor, só o pastor não pode falar para você, porque você não abre. Começa a ter coragem de perguntar para o teu pastor tudo que ele vê na sua vida. Cuidado. Não pergunte que você não queira ouvir. Por amor a você, às vezes eu vou falar: você não está pronto para ouvir. Você não está pronto para ouvir o que Deus tem me revelado sobre os teus pecados. Você precisa se posicionar no mínimo para que seja lhe dado mais. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco será lhe concedido mais, mas aquele que é infiel no pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Tem pessoas que falam para mim: não, pastor, quando eu tiver o tempo que você tem, eu vou orar. Mentira! É mentira, você está mentindo para você mesmo, está enganando a você mesmo, mas Deus você não está enganando. Deus você não está enganando. Quando eu trabalhava na área de enfermagem, eu saía da enfermagem e ia direto para o estágio que era no Maracanã. Chegava em casa de madrugada.
Então eu ofertava a Deus o meu almoço quase todos os dias. Se você está usando o teu trabalho como desculpa, pode ser que você já esteja morto. Porque se nós estamos negociando por causa de um trabalho, o que acontecerá quando vier a perseguição? Se o teu trabalho te separa de Deus, tira o trabalho. Manda embora. Meta o pé na bunda dele. Se é a tua namorada, o teu namorado que está te fazendo, manda embora. Porque o Senhor não divide a glória dele, como nós falamos no início do culto, cantamos, estamos falando até agora. Nada vai roubar a sua glória. Nada. Absolutamente nada. Você sabia que num lugar chamado céus ou eternidade, só tem uma comida lá. E o nome dessa comida é Jesus. Se você hoje não está contente com Jesus, lá não é o lugar para você. Talvez você esteja indo para o lugar errado. Primeiro tipo de pessoa, aquela que já está morta, que está vivendo, eu não estou falando, irmão, aquele que converteu hoje, que está no processo de discipulado, e que ele chega para você, sabe que o cara que nasceu de novo, chega para você e fala assim, me ensina a orar, me ajuda a não pecar. Amém, irmão, vou te ajudar, fique tranquilo. Você não fique preocupado em parar de pecar, fica preocupado em conhecer a Jesus, em amar a Jesus, e o teu amor a Jesus vai fazer você parar de pecar. Foi o que eu aprendi desde quando o Senhor me salvou isso, quando isso não existia na teologia ainda. Uma vez eu estava saindo das primeiras reuniões, eu era skatista na época, eu andava com a calça parecendo bunda, já viu como que os skatistas andavam naquela época? Mesmo. Eu tinha umas trancinhas, minha mãe fazia, o que me fazia ter uma melhor autoestima, que eu tinha uma autoestima muito baixa. E aí eu escutava rap. E os rap bem pesados, tipo Racionais. Que sempre é uma expressão do que? De rebeldia, né? Uma maneira de expressar, geralmente os rap da nossa época era uma espécie de rebelião. Assim como o rock também. Não é verdade? Eu lembro que as irmãs falaram para mim assim, você tem que parar de ouvir essas músicas, você tem que trocar de roupa. O pastor, que é o meu pastor, já um rei aqui diante de vocês, pastor Marinho, falou assim, não. Jesus vai transformar ele. Você só precisa de Jesus. E isso eu não estou fazendo apologia ao pecado, porque nós vamos falar aqui qual é o problema dessa igreja. Estou dizendo o seguinte, que isso não está se aplicando àquele que nasceu agora. Estou falando àquele que já vive uma vida cristã. 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que tem 10 anos de vida cristã e está morta. Mais uma vez, se você tem caminhada cristã e você não ora todo dia, pode ser que se aplique a você. Você está morto já e não sabe. Se você não lê a Bíblia todo dia, pode ser que você já esteja morto. Primeiro tipo de pessoa é aquela que vive de aparências. A Bíblia diz, me honro com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos avançar. Verso 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece, arrependa-te, porquanto se não estiveres vigilante, verei como um ladrão, tu não saberás a hora que eu verei. Isso que eu vou deixar mais para o final. Eu quero apenas comunicar que tipo de pessoas são, e isso aqui se o Senhor nos der graça, vamos falar no final. Que na verdade é a essência de tudo que nós temos pregado já nesses 4 anos de comunidade. Agora, verso 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo,
vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai, dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Acompanhe comigo o verso 2. Seja vigilante. Em outras Bíblias vão estar, seja alerta. Esteja alerta. Por quê? E fortalece o que ainda resta. E estava prestes a morrer. Porque eu não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Primeiro tipo de pessoas, aquela que já está morta. Segundo tipo de pessoas, aquela que está quase morrendo. Eu quero crer que a maioria de nós está aqui apenas. Eu quero crer, quero mesmo, como pastor de vocês, e por fé no que Deus está fazendo na igreja, mais que parece que não, eu quero crer que a maioria dos nossos irmãos estão apenas no verso 2. Eu quero crer que a maioria de nós não está morto. Mas se nós descartarmos o que o Espírito vem dizendo para nós, pregação após pregação, ano após ano, que é o quê? Arrependa-te. Ele diz, se o Jair, Deus tem usado ele desde quando o Senhor salvou ele, uma mensagem apenas, arrependimento. E quando eu acho que a gente já venceu, já avançou, a gente vai compartilhar com ele. E aí ele falou assim, não, então, é que eu acho que precisa se arrepender aí. Porque aqueles que têm ouvidos, ouça. Então vamos lá. Segundo tipo de pessoa, fortalece o que ainda resta. E estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Tá? Que tipo de pessoa é essa? Perceba que não é aquela pessoa que não faz nada. É aquela pessoa como eu estava alguns anos atrás. E o que nós denunciamos ontem na reunião dos meus compromissados é: vir no culto por vir. E na casa de oração, que nossos grupos familiares aqui, né, só por ir. Motivação geralmente de algumas pessoas é: o pastor vai brigar comigo se eu não for. Cuidado, você está prestes a morrer. Estava conversando com alguém sobre isso semana. Como é importante os sinais que o nosso corpo dá quando nós estamos doentes, né? Um dos sinais, dor de cabeça, né? Outros sinais, febre. Mas em geral, dor. Você sabe daquela doença que existe, que a pessoa não sente dor? Ela vai morrer, às vezes, por uma unha encravada. Por quê? Porque ela não estava atenta aos sinais. Então, irmãos, se eu e você estamos ouvindo tudo que nós ouvimos nas cartas, ouvimos, por exemplo, que Tiatira deu a oportunidade para a mulher se arrepender, ela não quis. E ele estava dizendo que alguns receberam a oportunidade para arrependimento, se agarrem na oportunidade. E aqui ele está dizendo, para vocês que estão perto de morrer, ele diz: eu conheço as tuas obras, eu estou vendo que as tuas obras estão contaminadas. As motivações que te levam a praticar o que você pratica não estão mais em mim. Lembre que ele está se referindo aos cristãos, aqueles que conhecem a Deus. Verso 3. Qual que é a demonstração para nós que talvez
sejamos a maioria do verso 2. E eu quero crer que sejamos a maioria. E que nós temos falado isso aqui quase toda semana. Vamos lá, qual que era o grande problema dessa igreja? Ou quase todos, nós estamos falando. Qual é o grande problema? Não tinham um olhar para a eternidade. Estavam vivendo uma vida cristã comum, ordinária. E às vezes aspectos externos, exteriores, pode demonstrar uma aparência de piedade, uma aparência de santificação, mas quando Deus olha, ele vai fazer o seguinte: eu vejo que estou fazendo coisas maravilhosas, mas não mais para mim, faz muito tempo. Eu conheço alguns irmãos, e não são poucos, que estão assim, e mesmo diante dos sinais, eles não estão se arrependendo. A grande realidade é que a maioria dos nossos pastores precisariam sair para um retiro semanal para buscar a Deus. Eu fico olhando para mim, por exemplo, que tem um tempo até que legal durante a semana. E por causa das minhas filhas, do estudo delas, às vezes por conta da agenda da minha esposa, como é difícil construir um sermão, irmãos, como é difícil ter tempo para orar com qualidade. Eu tento imaginar os irmãos que você olha no Instagram, estão viajando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí os cultos são maravilhosos. E os comentários inflamam ainda mais a desgraça do cara. Que é o quê? Que palavra! Que bênção! Aí o irmão fala assim: cara, então eu preciso continuar. Deus está me usando. E aquilo está destruindo a vida dele, a família dele, o casamento dele. Eu já passei por isso. Deus me foi misericordioso. Me deu 4 anos de reclusão para pregar o que eu estou pregando para você. Tá? Amém? O amém sempre é baixinho quando a pregação assim. Geralmente nas igrejas, quem quer ser próximo? É! A mensagem começa, amém? Amém. Então, qual que é a mensagem para nós que precisamos nos arrependermos? Não é uma coisa só. Embora seja simples, não é simplista. Uma das frases que tem nos ajudado a permanecer onde o Senhor nos chamou, como comunidade local, e não só nós, mas as igrejas que nós temos aliança, nós queremos viver algo profundamente simples e simplesmente profundo. Mais uma vez, nós queremos viver vida cristã profundamente simples, mas isso não significa que nós seremos simplistas, porque nós queremos ser simplesmente profundos. Se é para fazer discipulado, vamos fazer de verdade. Se é para fazer evangelismo, vamos pregar o verdadeiro evangelho. Se é para ter um culto, será para a glória de Deus. Sabia que esse pode ser o teu último culto? Quem sabia disso? E por que você então não deu o seu melhor culto? Porque você não sabia. Porque se você soubesse. Já viu as pessoas que estão à beira de morte? Se eu soubesse, teria aproveitado mais. Se eu soubesse, teria amado mais. Vamos lá, verso 3. Primeira coisa, está a mesma coisa praticamente em todos os textos das igrejas. Lembra. Traga a tua memória. O que nós temos que lembrar? O que nós temos que trazer à memória? O que você já tem recebido. Nós temos um problema, nós sempre queremos novidade. Mas sei lá, você já está, talvez 3 meses falando sobre a mesma coisa. Por que isso não muda? Porque o Espírito Santo não muda.
até que você ouça. Como é com criança? Primeira vez que você fala para o Arthur, aprende, pratica, nunca mais. Não, nós vamos ficar falando. E o Espírito Santo está falando, porque nós não estamos ouvindo, nós estamos ouvindo o que nós estamos ouvindo. E diz, por que eu vou falar coisas maiores para vocês, se vocês não ouvem o que eu quero falar toda hora? A mesma coisa. Irmãos, faça isso que eu estou falando para você. Entra no site da nossa comunidade e veja tudo que já foi ensinado. Vou ser bem sincero, você precisa ouvir mais alguma coisa? Você precisa de mais um assunto? Ou a gente precisa apenas nos apegar àquilo que já ouvimos? Nos apegar a tudo que nós já aprendemos? Nós precisamos de novidade. Nós precisamos nos apegar ao que já recebemos. Quer ver um exemplo disso? Quantas vezes aqui na comunidade você já ouviu? Nós precisamos amar intencionalmente uns aos outros. Enquanto você não pratica isso, você não precisa aprender mais nada. Porque se amar a Deus é o primeiro mandamento e o segundo é amar o teu próximo a ti mesmo, você precisa aprender o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, sabe? Porque se você não consegue amar o cara que vai viver eternamente com você, por que você quer aprender a fazer qualquer outra coisa? Por quê? Os homens aqui que já me ouviram, se você não consegue ser homem na sua casa, você não pode ser mais nada nessa vida. Pronto. Simples assim. Se você não consegue amar a sua esposa, você é... Vou nem falar para não pecar. Eu falei que eu ia tentar. Mas é terrível imaginar que a gente quer aprender a evangelizar, quer aprender a pregar, quer aprender a fazer isso, quer aprender a fazer aquilo outro. Essa igreja precisa fazer aquilo. Mas você já aprendeu a amar a sua esposa? A sentar com o seu filho, discipulá-lo? Ou você não tem tempo? Trabalha demais? Para que você serve então? Deus te salvou para colocar uma madeira na tua boca, para te abençoar, para fazer carinho em você. Não! Deus te salvou para que você seja sal e luz, começando pela tua casa. Então, irmãos, primeira exortação é: você não precisa de nada novo, precisa lembrar o que você já ouviu. Lembra, traga à memória o que você já recebeu e aquilo que você já ouviu. Por exemplo, o que você ouviu semana passada sobre a igreja de Tiatira, você leu, você meditou, você não precisava estar ouvindo sites então. Por que eu vou falar sobre sites se você não estudou sobre Tiatira? Tudo que eu estou falando agora é o que vai fazer você não morrer. Se você estava capengando e está perto de morrer, agora é o conselho que o próprio Espírito de Deus está te dando para que você não morra como aqueles que já estão mortos. Próximo passo: obedeça. O povo obstinado de coração era o povo de Israel. E ele diz lá em Romanos capítulo 11: eles não entraram na terra prometida por causa da dureza do coração. Não creram em mim. Uma vez falando para... Se eu não me engano, posso estar enganado, não tem problema se eu estiver enganado, mas só para contextualizar um exemplo que eu ouvi. Uma vez, se eu não me engano, foi o Oswaldo Ramos. Uma pessoa uma vez confrontou ele e disse o seguinte: vocês são monoteístas? Ele: claro que nós somos. Os cristãos são monoteístas, queremos apenas um Deus, embora existe uma interpretação da teologia sobre um Deus da Trindade, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Dele: você é um mentiroso.
O irmão falou, como assim? Vou provar para você que você é um mentiroso. Que você não é monoteísta. Vocês dizem que amam um único Deus. Mas a mesma Bíblia de vocês dizem que se vocês amam o dinheiro, é outro Deus. Ele começou a falar. O pastor teve que concordar com ele. Precisamos nos arrepender diante de um ateu. Porque tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus é outro Deus na sua vida. Eu sei que quando você está me ouvindo, você está tentando dizer não é para mim, é para o meu vizinho, é para o da esquerda, é para o da direita. Lembre que antes ele falou, lembra daquilo que você está recebendo, lembra do que você já ouviu e agora, lembra que você tem que obedecer. Irmãos, nem todas as coisas que eu pratico, eu gosto. Na verdade, a maioria não gosta. Eu não gosto de ler. Porque a cultura do brasileiro, infelizmente, né, gente, é uma cultura de pessoas que não gostam de ler, porque não foram ensinadas, não foram instruídas. Mas porque eu amo a Deus, eu leio a Bíblia. E porque eu amo as minhas filhas, eu dou a elas livros. Compro. Ontem, sexta-feira, compramos mais livros para elas lerem. E elas amam ler mais do que eu. Porque o cristão não foi chamado para fazer aquilo que ele gosta. O cristão foi chamado para obedecer. E eu vou te dar um conselho de volta aqui. Aquilo que você não entende, obedeça, que vai te conduzir a entender. Muitas pessoas estão anos na igreja e não conseguem honrar o Senhor com suas finanças. Talvez já esteja morto. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Ou você ama a Deus ou você ama a Mamon, que é o Deus desse século que domina o sistema monetário. Eu disse que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu não entendi o dízimo, mas nunca deixei de obedecer o que me foi ensinado. Até que um dia eu entendi, então eu comecei a ser fiel ao Senhor através da fé. Mas até que chegasse a fé, estava a obediência. Então vai um conselho para você. Aquilo que você não entende, apenas obedeça. Inclusive, uma das definições de cristão é aqueles que foram chamados para a obediência do Evangelho romano. Você já ouviu falando isso aqui, Romanos capítulo 1. Uma das definições de cristão é aqueles que foram chamados para a obediência. O discípulo de Jesus, vinde a mim, quando vocês estão cansados, sobrecarregados. As pessoas usam isso para dizer, está vendo aqui, ó, a gente pode ir, Jesus vai passar a mão nas cabeças. Não é isso que o texto está dizendo. Na época existiam no mínimo 3 linhas de interpretação das Escrituras. E todas elas impunham mais dureza na aplicação da lei. O Senhor disse, vocês não querem entrar no reino dos céus, impede que outros entrem, por quê? Porque nem eles conseguiam praticar a lei. Então eles criavam regras para conseguir praticar a lei. E eles não conseguiam nem cumprir a lei, quanto mais as regras que eles criavam. Quantas vezes, pai, você criou uma regra que nem você obedece na sua casa? Esse é um exemplo. Jesus disse o seguinte, eu não apenas sou irrepreensível, obedeci toda a lei de Moisés, mas eis que eu vos digo, que meu ensino não é pesado, o meu ensino é leve, porque as minhas palavras são espírito e vida. Então não use o texto fora de contexto, que vai gerar pretexto para o teu pecado. Você começa a ler só as passagens bonitas da Bíblia, que amacia o teu ego. Mas somos chamados para obedecer todas as Escrituras, porque todas as Escrituras testificam de Jesus. Lembra do que você já ouviu, lembra do que você já recebeu e começa a obedecer. Um exemplo, vou pegar no pé da igreja local de volta, porque eu amo vocês. Nos cultos anteriores eu falei, eu estou convocando você que é membro dessa comunidade. Nem que for
uma sexta-feira por mês, venha no turno. Se você não veio, não preciso falar, né? Eu preciso implorar para um cristão vir orar. Onde nós chegamos? Aonde nós chegamos? E mais uma vez, ele repete que ele nos ama. Se arrependa. Se arrependa. Agora, verso 4 diz: tem outro tipo de pessoa. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, isso que é tão profundo, mas tão profundo para nós compartilharmos, que eu não sei se vale a pena de começar. Talvez nós precisamos apenas nos arrepender hoje, para conseguir concluir ouvindo o que ele diz para aqueles que não se contaminaram. Porque se nós ainda estamos contaminados, por que nós vamos ouvir o que acontece com aqueles que não estão? Porque se as nossas roupas não estão brancas, você sabia que tem uma parábola? Antes de eu contar a parábola, nós não podemos esquecer que o texto que Deus nos deu para começar a série sobre um olhar para a eternidade foi, você quem lembra que qual que é mais? A palavra das virgens. Falando da igreja de Jesus. 10. Metade não guardou, não conseguiu reter óleo, azeite. Tudo que nós estamos falando até aqui é para aprender a guardar azeite. Nunca se esqueça do objetivo de tudo que começou, quando Deus começou a falar. Sabe por que você não lembra? Porque você não obedece, porque você não ouve, porque você, tudo aquilo que nós já falamos até aqui. Mas lembre que o texto é o seguinte, que 5 às 10 dormiram. A palavra de Jesus para a igreja de Sardes é: o meu povo está sonolento. Irmãos, o Senhor me salvou há 21 anos. Desde que eu me salvou, eu não consigo ver uma igreja tão sonolenta como a nossa. E ó, que Deus tem sido misericordioso, e Ele vai fazer o que Ele faz só porque Ele é o cara. Que fosse depender da nossa dedicação, coitado de nós. Coitado de nós. As 10 dormiram, mas 5 tinham guardado azeite. 5 tinham guardado azeite. Agora, se todos estavam dormindo, ouve-se uma voz. E a voz dizia o quê? O noivo está chegando. O noivo está chegando. E as 5 que não estocaram azeite, ficavam preocupadas, aonde? E as 5 que acordaram, também assustadas, mas tinham azeite, pegaram o azeite que elas tinham guardado durante a sua vida, e foram ao encontro do noivo. Embora a gente vai explicar detalhadamente essa parábola, quando nós vamos estudar sobre ela, porque nós vamos ter que estudar todas as interpretações dela, mas eu quero que você entenda que 5 falaram assim: ei, empresta para nós. Eu não posso emprestar para você, senão eu vou ficar sem. Não, eu posso te ensinar, te instruir, te exortar, mas eu não posso amar a Deus por você. Eu não posso ser um cristão por você. Eu não posso salvar você. Se você não está ouvindo hoje, se você não está guardando hoje, se você não está obedecendo hoje, não está se arrependendo hoje,
Quando chegar o dia da tua senha, não vai adiantar dizer, mas lembra, Jesus, eu estava lá no culto. Jesus, lembra, eu era discípulo do Marcelo. Não, o Marcelo já está aqui mesmo, mas você não conhece. Porque, irmãos, não é apenas a salvação que é individual, que a gente costuma falar sem entender o que significa. Amar a Deus, que é o primeiro e o maior mandamento, é pessoal. Eu não posso salvar nem minha esposa, nem as minhas filhas eu posso salvar. Embora eu possa amar elas, educar, instruir, inculcar, exortar, e ainda assim não posso amar a Deus por elas. Então, falei que ia falar uma coisa, depois esqueci já. O importante é você perceber como Ele nos ama, a ponto de falar para nós a verdade em amor, porque só corrige quem ama e só ama quem corrige, e se não há correção, não há amor. Amém? O Espírito está falando, e vamos concluir só lendo o verso 6, mas nós vamos, semana que vem, ou a semana que o Senhor permitir, nós vamos continuar meditando sobre a igreja de Sardes, porque não vai dar tempo hoje, e esse assunto é muito profundo para falar para alguém que talvez não se arrependeu. Irmãos, se arrepender não é, eu poderia, como a gente aprendeu, e nós aprendemos que a igreja aprendeu a imitar o Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Eu estou falando do que eu sei, do que eu já fiz. Poderia dizer para vocês, agora vamos ficar de pé. Aí eu toco uma música no piano bem bonita. E aí nós vamos se arrepender. E aí há uma choradeira. Alguns vão para mostrar para a igreja que é mais espiritual que o outro, vai vir aqui na frente. Vai ter uma aparente demonstração do Espírito. E o Senhor vai dizer a mesma coisa, eu conheço as tuas obras, e estão sendo reprovadas diante de mim. Já fiz muito isso, irmãos. Então, eu não estou falando como alguém que é melhor que você, com alguém que que recebeu misericórdia de Deus. Deus me deu uma chance de me arrepender. E eu estou dando a mesma chance para você se arrepender. Arrependimento não é chorar, embora o choro possa fazer parte da tua oração. Arrependimento é chegar talvez essa semana e falar, pastor, quero um discipulado essa semana. E agora eu vou mostrar quem eu sou. Eu quero confessar quem eu sou. Eu quero confessar os meus pensamentos. Eu quero dizer para você que eu preciso de ajuda. Eu quero orar. Eu quero ser homem de Deus. E eu quero, Salmo 51, eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder o que é mais importante na minha vida, que você é o mais importante. Davi não estava preocupado em perder o reino, não estava preocupado em perder a esposa, não estava preocupado em perder o filho, porque inclusive o filho morreu, filho da prostituição. E ele falou, eu não posso perder você. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Se semana que vem o Espírito Santo testificar no meu espírito e no coração do presbitério aqui, nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Vamos falar para aqueles que não se contaminaram ou aqueles que se contaminaram, mas já se arrependeram. E vamos falar o que ele tem para falar para nós, então. Porque na parábola tem as 5 que guardaram, as 5 que não guardaram, mas as 2 dormiram. Mas existe uma voz. Existe uma voz que não dormiu. Que não dormiu. E a voz estava apontando para quem? Como João Batista. Ele está vindo. Nós, como comunidade local, cremos que nós somos chamados para ser essa voz. Ele está vindo. Se prepare. Não durma. Estoque azeite. Guarde azeite. Se arrependa, é tempo. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de consertar. Dá tempo. Estamos à sua disposição. Você conhece onde eu moro. Você tem o meu WhatsApp.
Você sabe quais são as reuniões de oração? Nós queremos preparar a noiva para o noivo.